Irmãos, o Salmos 27, versículo 1, aqui diz a palavra de Deus assim, vamos ler juntos aí. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem eu me recearei. Quando nós lemos essa palavra Senhor, se você observar bem um pequeno detalhe na Bíblia, essa palavra Senhor aqui, ela tem um S maiúsculo ou minúsculo? Qual é o S aí? Maiúsculo. Esse Senhor aqui é o Senhor Deus. Tem senhores com S minúsculo, são os senhores dessa terra. O dono de alguma coisa, de uma empresa, ele é o senhor naquela empresa. Antigamente tinham os senhores do engenho, os donos da terra. Essa palavra Senhor aqui no maiúsculo está falando sobre o Senhor Deus. Essa palavra Senhor para nós aqui no ano de 2023, ela fica assim um pouco sem um sentido assim da palavra, porque assim muitos de nós não entendem assim verdadeiramente o sentido de Senhor. Mas talvez o seu tataravô entendesse o que era o sentido de Senhor. Talvez os seus antepassados fizeram parte, talvez aqui em Minas ou até em outras cidades aí do Brasil, que foram as pessoas que foram trabalhadores escravos. Talvez seu tataravô, pentavô, sei lá o quem, era dessa origem. E ele sabia muito bem o que era um senhor. Minha mãe contava o fato que aconteceu há muitos anos atrás. Meu bisavô era fazendeiro aqui em Minas. Meu avô também. Ele pegou-se o finalzinho da era aí da escravidão. E aí minha mãe contava um fato, que tinha um escravo lá que deu um trabalho e alguém não gostou, o dono não gostou, foi lá e mandou ele colocar ele num tronco. Esse termo que a gente entende hoje, fulano colocou o outro na justiça, aí tem um termo bem popular, colocou a pessoa no pau. Esse colocar no pau, eles colocavam a pessoa na madeira, no pau, e davam chicotadas. Então o escravo fez algo que o dono, o senhor, não gostava, ele castigava ele. O escravo não tinha vontade própria. Se ele dissesse assim, vou me casar com essa moça, ele não tinha esse direito. Os filhos dos escravos eram vendidos. O escravo não era dono de nada, o escravo não tinha autonomia. O escravo não mandava na sua vida. Então, quando a Bíblia fala essa palavra Senhor, o que ele está dizendo? Que ele ainda continua sendo o dono de tudo. O nosso Senhor é bom, amém? O terreno lá do seu tataravô, né? Aquele senhor terreno desse mundo, talvez era mau. Quando o seu parente não queria fazer alguma tarefa que ele mandava, ele era castigado. Os senhores humanos são maus muitas vezes, mas o nosso Deus, o nosso Senhor, ele é bom. Só que ele ainda continua sendo Senhor. Então a gente tem que entender bem esse significado da palavra Senhor. Senhor é o dono, ele é quem manda, ele é quem dita as regras. A pessoa, não, eu acho isso, eu penso aquilo, eu tenho já a minha opinião, porque eu fiz um curso, eu fiz uma faculdade, eu fiz uma graduação não sei aonde, eu aprendi com o sábio não sei o que, com o filósofo, com sei lá o que. Tudo bem, você pode ter aprendido muito. Só que esse Senhor aqui ainda continua sendo Senhor sobre tudo. Ele é Senhor ainda sobre tudo. Ele é Senhor sobre as nossas vidas, sobre os nossos problemas. É Ele que nos dá a vitória, porque se Ele é o seu Senhor, Ele é o seu dono. E se Ele é o seu dono, os seus problemas, guarda isso, não são mais seus, agora são de Deus. Então você fica tranquilo. O Salmo 23, você sabe ele de cor e salteado, lá diz que ele é o seu Senhor e que nada vai te faltar. Então você tem que ter noção disso. Ele ainda continua no controle das coisas. Há pessoas que elas andam assim muito preocupadas na vida, cheias de tensão, de preocupação, de nervosismo, porque elas se esqueceram disso aqui, ele é o seu Senhor. Tem um fato interessante. Um dia desse, minha esposa estava fazendo um comentário de algo, eu achei interessante. Falei para ela, eu vou usar isso na pregação. Um pastor de uma determinada igreja, grande aí pelo Brasil,
colocou uma postagem assim na rede social. Olha, me fizeram essa pergunta, então eu respondi assim, assim e assim. Não vou entrar em detalhes, mas a pessoa perguntou, ele colocou assim, olha, a respeito de casamento, vida íntima e tudo. E ele deu a opinião dele segundo a Bíblia. Ele disse, olha, o que eu acho da Bíblia é isso, que o solteiro, ele vive dessa maneira e o casado vive dessa maneira. O solteiro não tem direitos, eu vou falar numa linguagem alta, você vai me entender. O solteiro não tem certos direitos que um casado tem. Quem compreende, diga amém. Alguns direitos. São coisas que se conquista. Pastor, eu não sou casada. Eu posso ter relacionamento íntimo com a pessoa com a qual eu estou morando? Não sei. Pergunte a Jesus. Que quando você pergunta a Jesus, Ele vai responder você. Ninguém nunca me perguntou se era errado ir à torneira e tomar um copo de água. Pastor, eu estava lá na minha casa, tomando água. E aí eu fiquei incomodado. Será que é errado tomar água? Há algum erro, irmãos, em tomar água? Faz bem para nós. Ninguém nunca me perguntou. Mas já me perguntaram assim, pastor, eu arrumei um namorado e eu vivo com esse namorado e a gente só entende? Eu falei, entendo. O que o senhor acha? Eu não acho nada. Não. Você tem que perguntar a Jesus. Vamos ver o que Jesus disse. Aí quando eu li, a pessoa ficou triste comigo. Eu não concordo, pastor. Eu falei, tudo bem. Você não concordar é o seu direito. Mas que está escrito aqui, tá. Eu não acho nada. Só estou falando para você o que o meu Senhor falou para mim. Se você vai dar ouvidos ou não, isso já não é um problema meu. É seu. Ah, pastor, mas eu amo muito a fulana. Não ama. Como assim não ama? Ama não. Por quê? Porque você está com um problema sério. E você está levando alguém junto com você para viver esse problema sério. Você não ama nem aquela pessoa e nem a você mesmo. Não, pastor, sério? Eu vou embora da igreja então. Uma decisão é sua. Mas que o evangelho será pregado, será. E naquele dia, quando os livros forem abertos e o nome da pessoa for chamado, tem uma anotação aqui a seu respeito. Ah, mas eu não sabia. Sabia sim. Porque no dia... Que dia é hoje? 13 de agosto de 2023, eu usei o meu servo para abrir os seus olhos, que você vivia numa prática errada. Você não quis ouvir. Ele nem insistiu. Você ficou brava, mudou até de igreja. Mas aqui só pode entrar quem faz a minha vontade. E segundo os registros aqui, você não quis fazer. Você ficou até brava. Não posso fazer nada. Essa entrada não é permitida. E para onde eu vou, Senhor? Tem a outra entrada ali. Pode entrar pela outra. E aí a perdição é eterna. O pastor, irmão, meio que pregou isso. Resumidamente. E a pessoa disse, não concordo, pastor. E ele disse, tudo bem. Você pode não concordar. Mas a Bíblia continua sendo a Bíblia. E o errado ainda é errado. E o certo ainda é certo. Se você quer seguir o errado, isso é um problema seu. Se você quiser seguir o certo, glória a Deus. Então é importantíssimo nós entendermos, irmão, esse termo aqui, Senhor, ele significa o dono. E se ele é dono, ele manda. Eu estava lendo ontem em Malaquias 1. Aí, se não estou falhando aqui a memória, lá para o versículo 10 ele fala assim: se eu sou o Senhor, onde está a minha honra? Se eu sou o vosso Pai, onde está o meu temor? Se eu sou o Senhor, onde está o meu respeito, a minha honra? Então nós precisamos guardar isso aqui, tudo isso aqui só no versículo, no pedacinho. O Senhor, Ele é a minha, o quê? Luz. O que é luz? Deixa separado aí os Salmos 27. Você vai lá no Salmo 119. Abre lá, por favor. Salmo 119, verso 105.
119, 105. Eu queria que você lesse comigo aí. Fala para o irmão do lado, fique até o final do culto, viu, irmão? Fala aí para ele. Fique até o final do culto. Aleluia. Diz assim, ó, Salmo 119, verso 105, diz assim, lê comigo aí. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, a luz que você vai ter, a iluminação que você vai ter, não vai ser diretamente do pregador, mas vai ser da palavra. Às vezes você pode ser muito amigo do pregador, mas você tem que ser amigo de Jesus. Deixa eu contar um fato a você, que isso aqui ilustra bem. Um pastor, ele era pastor numa determinada igreja, uma igreja muito sim abençoada. E tinha um irmão nessa igreja que era muito rico, e a igreja pagava aluguel. E esse irmão, ele era até um pouco amigo do pastor. Esse irmão tinha um problema. A Bíblia diz que a gente deve ser marido de quantas mulheres? Uma só. Ele tinha mais de uma. Porque o pai dele, assim como o avô dele, veio de uma cultura. E nessa cultura eles aprenderam que o homem, pelo menos na cultura deles, podia ter mais de uma mulher. Tudo bem. Esse homem foi para a igreja, aceitou Jesus. E aí ele era amigo do pastor. E a igreja era uma igreja assim, abençoada, tal. Só que o tamanho do salão, quanto maior você tem o salão, maior você vai ter o aluguel. E o aluguel era um pouquinho caro. E aí, vamos dizer que entrava na igreja, juntando a doação de todas as pessoas, R$5.000. Juntava o dízimo da irmã Maria, Pedro, Benedito, juntava tudo, dava 5.000. O aluguel era 2.500. Aliás, entrava 5. E o dízimo do irmão era 2.500. Corrigindo aqui. Esse irmão que era do dinheiro, que era amigo do pastor. O dízimo dele era 2.500. O aluguel era 5. Aí o pastor, ele ficava meio com medo desse irmão, que era o membro da igreja, ir embora, ficar ofendido com a mensagem. Então o pastor orava a Jesus, Jesus me dá mensagem e tal, eu preciso, eu necessito, Senhor, e Deus dava aquela mensagem, cheia de coisas anotadas, ele anotava tudo. Mas na hora de pregar, ele dava uma olhada assim, aí dizia, o irmão Joaquim está lá no culto. Jesus, só me perdoa, mas hoje eu vou pregar essa mensagem não. Mensagem muito forte. Eu vou pregar o Salmo 23. O que diz o Salmo 23? Nada faltará. Ele não pegava nem a palavra do Senhor. Ele falava, nada vai faltar, viu gente? Oh, vitória! Quem vai vencer? Faz aquele barulhão, irmão. Porque, irmãos, tem uma mensagem que a gente gosta, é aquela que massageia o nosso ego. Quer ver? Você vai vencer. Quem vai vencer, diga amém. Você vai ganhar muito dinheiro, fala glória a Deus. Seu salário vai dobrar, triplicar, fala amém. Eis que eu vejo uma chave grande que vai abrir muitas portas de bênção na sua vida, fala amém. Aí o pastor, o dia que vinha aquele irmão, sabe, aquele que a igreja arrecadava 5, o aluguel era 5, e o irmão dava 2,5. Tudo que entrava pagar aluguel. 5 entrou, saiu. Eu tinha que pegar uns extras por fora para poder completar a luz, a água e sei lá o que. 5 que entrou, 5 saiu. 2,5 era do irmão. Não, Jesus, não vou pregar não. Aí, irmão, anos se passaram, bem uns 7, 8 anos por aí. Aí a igreja mudou o pastor. Pastor fulano, você vai para cá, e Beltrano vem para cá. Aí chegou outro pastor, que não conhecia absolutamente ninguém. E Jesus deu a mensagem para ele pregar. E ele pregou, fez esboço, orou a Deus, que sempre a gente ora para pregar uma palavra.
para a revelação vir, que eu não sei o seu problema, eu não fico especulando na vida de ninguém. E o pastor pregou a primeira mensagem, domingo de manhã, ele, igreja, é uma alegria estar aqui, estou honrado de estar substituindo o pastor Frederico da Silva. O Frederico da Silva foi lá para a Coreia do Sul e eu estou vindo de lá para cá. E eu estou aqui para pregar a palavra e Deus vai me usar, amém, glória a Deus. Final do culto, quero cumprimentar todos os irmãos, aleluia, glória a Deus, amém. Irmãos, abre a Bíblia aqui no capítulo, no versículo, amém. Irmãos, a Bíblia diz, marido de uma só mulher, e você, e não sei o que, e foi, irmão, e foi. Aquele irmão, o empresário, que dava metade da doação da igreja, ficou na cadeira. Tinha gente que sabia do caso, estava perto, já até pensou, ih, rapaz, o irmão fulano vai embora, ele não vai aguentar não, vai embora, ele vai embora, porque o pessoal da igreja sabia, não vai aguentar não vai. Final do culto, aquele irmão em lágrimas veio procurar o pastor, eu queria agradecer a Deus pela tua vida. O que foi, meu irmão? Eu não conheço o senhor, e o senhor não me conhece. Eu sou membro dessa igreja há tantos anos, fui batizado aqui, aceitei Jesus aqui. Eu não sabia que eu ia para o inferno, e o Senhor abriu os meus olhos. Deixa eu lhe abraçar. O pastor que esteve aqui, ele era muito meu amigo, ele ia na minha casa, eu ia na casa dele. Nós viajávamos juntos, tirávamos férias. Pastor, aniversário do meu filho estava lá, aniversário da minha esposa estava lá, ele era meu amigão. Só que na verdade ele não era meu amigo não, pastor. Ele não gostava de mim, porque eu ia morrer, pastor, e eu ia para o inferno, sem saber que o que eu fazia era errado. O senhor não me conhece, eu não conheço o senhor. Eu tenho 3 esposas, 3, e uma sabe da outra. A cultura da minha família é essa. O meu avô era adúltero, o meu pai era adúltero, e eu sou adúltero. Para nós era tão comum igual tomar um copo d'água. Mas eu nunca soube disso que o senhor está falando aí. O pastor aqui nunca pregou, e eu estou desconfiado que ele não pregava com medo de eu sair da igreja, porque a minha vida eu acabei de descobrir que era toda errada. Mas eu queria lhe agradecer muito, muito mesmo. E saiba que eu estou aqui, estamos juntos, e daqui eu não sairei. Diga glória a Deus. Aquele homem se converteu. O pregador que omitiu a bênção para aquele homem, irmão, se não se corrigiu, está com um problema sério aí. Se morrer, vai prestar conta de muita coisa a Deus. A palavra Senhor ainda não mudou. Ela continua sendo Senhor. Ele é quem manda. Pastor, eu tenho uma vida, um padrão errado, faço as coisas erradas, eu isso, aquilo, eu enfio a mão no dinheiro que não é meu, eu trabalho para o meu patrão e eu desvio dinheiro, eu falo mal dos outros, eu não sei o que, eu tenho 3 mulheres, eu faço isso e aquilo. O que eu tenho que fazer? Deixa ele ser o Senhor da sua vida. Que se ele for o seu Senhor, ele vai dizer você não, você vai dizer sim, Senhor. Ele vai dizer vá, e você vai. Ele vai dizer não para isso, e você vai dizer tudo bem. Você não vai ser aquela pessoa, não, que eu tenho uma opinião diferente. A Bíblia é um livro ultrapassado. Eu acho que a Bíblia precisa ser reescrita. Algumas coisas precisam ser adaptadas. Não, a Bíblia não precisa ser adaptada. Nós temos que se adaptar à Bíblia. Quando ele diz não, é não. Você tem filhos. Os filhos são iguais árvores. A árvore, você planta a semente e ela começa a crescer. E ela vai tomando a forma que ela quer. O bom jardineiro, eu já vi umas árvores muito bonitinhas aí pelas ruas, o pessoal corta, faz um ajeitado assim, com aquela coisa mais linda. Quem já viu árvores assim? Ela vai tomando forma. O nosso cabelo cresce. Se você deixar, ele cresce para todo lado, sim ou não? Vai crescendo. Aí você vai lá, você corta, você escova, você puxa para cá, você faz assim, você arruma. Você é quem dá modelagem ao seu cabelo. Nós somos servos e Ele é Senhor. E a palavra dele tem que ser a nossa luz. Você olha para a palavra, na Bíblia fala isso. Você é idiota, você é muito quadrado, você é isso, você é aquilo, tudo bem, é sua opinião, mas é que eu tenho o Senhor na minha vida. Antes o Senhor era Satanás, agora não é mais, agora é Jesus.
Ele é o meu Senhor, eu vou fazer a vontade dele. Diga amém, Jesus. Vamos lá para o Evangelho de Lucas, meus irmãos, capítulo 10. Abre lá, por favor. Lucas, capítulo 10, versículo 25. Lucas 10, 25 diz assim a palavra de Deus: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida? Irmão, essa pergunta é muito importante. Lê de novo aí, por favor. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa pergunta tem que ser a nossa pergunta hoje, domingo. Amanhã, que dia é da semana, gente? Tem que ser também amanhã, essa pergunta aí. Terça-feira você tem que continuar com essa pergunta e perguntar para Jesus: Mestre, o que eu tenho que fazer para eu conseguir a salvação? Porque tem muita gente, irmão, perguntando o seguinte: como é que eu faço para ganhar dinheiro? Sim ou não? Como é que eu faço para ser feliz? Tem uns cursos na internet, como você conseguir mais seguidores. Preciso de tantos 1000 seguidores. As pessoas estão viciadas nisso aqui, ó, do Facebook. Como é que chama isso aqui? O joinha. Estão viciados. Ele posta uma foto. Aí se alguém não dá um joinha, ele já fica meio triste. Puxa, ninguém deu. Ele mesmo dá o joinha da foto dele para ver se alguém dá junto. Ah, tá sem graça. Como conseguir mais seguidores? Como conseguir? As pessoas estão sempre como isso, como aquilo, com as perguntas. A pergunta mais importante: o que é que eu tenho que fazer para eu herdar a vida eterna? Você tem que perguntar isso para Jesus, porque Ele vai falar pessoalmente com você o que é que você tem que fazer. Essa reunião aqui, irmão, vai ficar marcado na sua vida com uma reunião que foi assim, ó, a virada da chave na sua vida. Quem crê, diga amém. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. A partir de hoje você vai trilhar um outro caminho. Não, eu vou fazer assim, pastor, segundo a Bíblia diz, eu vou fazer segundo a Bíblia. Até hoje eu fiz segundo o que eu achei, o que eu quis, o que eu... Agora não, agora vai ser diferente. Aqui diz então, continua a leitura aí. E ele lhe disse, Jesus estava falando com ele: o que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. O que mais? De toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Aí a segunda coisa: e ao teu próximo como a ti mesmo. Então ele conhecia a lei, ele era doutor da lei e ele conhecia a lei. Aí Jesus falou para ele e disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e espancando se retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo, passou de que, irmãos? Isso aqui é muito sério. A palavra sacerdote, ela significa aquele que faz o sacrifício, é o ministro. E o sacerdote, ele pegava o sacrifício e oferecia a Deus. E o sacrifício era feito em favor da vida das pessoas. Quer dizer, morria um animal
derramava-se o sangue de um animal, pagando pelo pecado daquelas pessoas. O sacerdote, então, era a pessoa que lá no templo resolvia o problema das pessoas que estavam no templo. Só que esse sacerdote aqui da parábola que Jesus contou, ele só era sacerdote no templo. Fora do templo ele não era sacerdote. Se você é um policial militar, você vai andar armado, você vê um assalto, você não está de farda, você vê um assalto, você vai dizer, não é comigo, tem nada a ver, não estou no meu expediente. Você é um policial, você pode fazer isso ou não? Você vê um assalto, você vê uma pessoa sendo roubada na rua, você é um policial. Você é um policial 24 horas da sua vida. Você está lá no estabelecimento, está tendo um assalto, eu vou fingir que eu não estou vendo nada, não tem nada a ver com isso. Não, isso é omissão. O sacerdote tinha uma função, cuidar do povo e pegar o problema do povo e levar a Deus. Ele fazia isso no templo, mas ele tinha que também, quando passasse por algum lugar e via alguém em necessidade, se incomodar. Jesus, ele conta essa história, ele falou, olha, o sacerdote passou, viu o homem caído, ferido, arrebentado, mas o sacerdote nem se incomodou. Aí, olha só, verso 31, ocasionalmente, quer dizer, por acaso, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo, passou de largo. 32, de igual modo, também o levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mais um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão. Aqui ele fala do levita. Levita era da tribo de Levi, e eles tinham também um cargo lá no templo, na igreja, ajudavam nas coisas da igreja. Passou e não se incomodou. Aí fala aqui de um samaritano, uma pessoa comum, e as pessoas que moravam em Samaria, eles não tinham assim uma boa fama não, era como se fosse assim um lugar meio violento, que alguém dizia, você mora nesse lugar? Eu fui criado no lugar em São Paulo, que as pessoas que moravam naquele bairro tinham dificuldade de conseguir emprego na cidade. A pessoa diz, você mora lá? Você não trabalha não. Eu tinha uma irmã que eu era garoto, né, na época minha irmã era adolescente, ela procurava emprego, e aí quando ela dava o endereço, ela dava o endereço da amiga dela, que morava no outro bairro, que era mais próximo do centro. Porque se desse o endereço do bairro onde a gente morava, as pessoas diziam assim, as pessoas que moram nesse lugar não são boa coisa não, lá só tem bandido, deve ser bandido também, vai roubar a nossa empresa. Então eles não davam endereço, não davam o emprego. Os samaritanos, eles eram um povo assim meio discriminado, algumas coisas aconteciam lá, alguém diz, né, esse povo aí não é boa coisa não. Mas o samaritano, o sacerdote não se incomodou, o levita não se incomodou, mas o samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, tem uma palavra interessante aí, irmão, moveu-se, de qual maneira? Íntima compaixão. Íntimo, está falando lá dentro. E compaixão significa você se colocar no lugar daquela pessoa, sentir as dores daquela pessoa. Agora há pouco uma pessoa me disse assim, pastor, irmã fulana não pôde vir ao culto, porque ela está com problema de saúde. E quando falou o problema de saúde, eu senti assim, falei, puxa vida, porque eu já tive aquele problema. Alguém aqui já pegou dengue? Já? É sofrido, é ou não é? Tem uns que pegam a dengue assim, igual um resfriadinho assim, limpa o nariz, toma sei lá, qualquer coisa, no outro dia tá bom. E tem gente que fica de cama, que sofre. Eu quase morri, faltou pouco, atacou meu coração, passei até arritmia cardíaca, e problema no ouvido, e uma porção de coisas. Eu achei que eu nunca mais conseguiria pregar. Ficar em pé igual eu estou hoje aqui era um tormento para mim, porque afetou o ouvido, e o ouvido é o que dá o negócio do equilíbrio. Fazer essa coisa tão simples que eu faço hoje aqui era uma coisa dificílima. Há dias que eu me segurava no púlpito assim, ó. Tinha vezes, a maioria das pessoas nem sabia, eu me segurava assim, ó. Eu vou pregar, em nome de Jesus, balançando tudo ou não, vou pregar. Jesus me chamou, e essa enfermidade não vai me parar. Tinha dias que eu segurava com as duas mãos, cotovelo, vou pregar,
nome de Jesus. E fui lutando. Então, quando alguém fala para mim, peguei uma dengue, e a pessoa está de cama, eu sei o que é. Dói tudo? Dói ou não dói? Dói, e passa mal, e a febre, e parece que não tem remédio que resolve, não tem chá da vovó que cura, que é sofrimento, e você fica sofrendo, sofre, vai ali, manda você fazer, vai para sua casa e toma muita água. Mandaram eu tomar 5 litros d'água, irmão, estava todo inchado, cheio de água. Toma 5 litros de água. Mandaram eu tomar não sei o que, comer não sei o que, muito mato, tira a carne, põe isso. Falei, tudo que falavam para eu fazer, mas eu queria ficar o quê? Bom. A irmã falou, fulano de tal não pôde vir, que está com problema de saúde, está assim, assim, assim. Eu sei o que é aquilo. Compaixão é você saber a dor daquela pessoa. Puxa, a pessoa está passando, eu preciso ajudar essa pessoa. Hoje é Santa Ceia, diga amém, Jesus. É o dia da gente repensar nosso cristianismo. Às vezes nós somos o sacerdote. Isso aí não é problema meu não, essa pessoa que cuida da vida dela, que eu já estou cheio de problemas. Ele é o levita. Isso aí não é problema, mais um vagabundo caído aí. Aí passa o samaritano, não tinha cargo nenhum. E deve ter chorado, a lágrima caiu. Vou ajudar. Abaixou, pegou ele, colocou ele em cima lá do cavalo, levou para um local, pagou a hospedagem, pegou lá o azeite, o vinho, passou, curou a ferida, falou para o dono do lugar lá, cuida dele, eu estou indo, mas vou deixar ele aqui, já estou pagando adiantado a hospedagem dele, cuida dele, e se ele gastar mais alguma coisa, eu vou voltar depois, eu pago você, fica tranquilo, você me conhece. Foi e deixou o moço lá no hotel, gastou dinheiro com ele, pagou hospedagem, tratou das feridas dele. O moço ouviu isso. Aí, veja o que diz aqui. Versículo 35. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, deu ao hospedeiro e disse, cuida dele, e tudo que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Irmão, aqui tem um segredinho aqui, que Jesus só não estava contando uma parábola só para esse homem. Jesus está falando uma coisa muito profunda aqui, não sei se você pegou. Ele falou para esse homem assim, quando eu voltar, cuida dele, tá? Eu gastei aqui, cuida dele. Se ele gastar mais alguma coisa, quando eu voltar, eu pago. Um dia Jesus vai voltar, ele vai pagar você. Aqui que você gastar com alguém, ele vai pagar. Comprei uma cesta básica e dei lá para um vizinho que é necessitado. Pastor, ele não gosta de trabalhar, mas eu ajudei ele. Você fez a sua parte. Quando ele voltar, ele paga você. Quando ele voltar, ele paga você.